Olá, iniciamos mais um Pode Brindar, eu, Rodrigo Salvadori, minha esposa Karina Salvadori, hoje recebendo um casal de convidados do Sul, igual a gente, né, amor? A Dani e Ezequiel vieram de Itapema, trabalham com o mercado imobiliário, estão trazendo novas ideias e novos objetivos para a vida pessoal deles. Além de tudo, são pais do Matheus. Miguel, 2 anos, mimado para chuchu, nós encontramos ele. Muito obrigado por ter aceito o convite e sejam bem-vindos ao Pode Brindar. A gente que agradece. Muito obrigado pelo convite. Fico lisonjeado em estar aqui com vocês, um casal excepcional que a gente teve a honra de conhecer. Tenho certeza que será um dia incrível. E a gente conheceu há uns tempo, desde o início, né? Sim, desde o começo. Lembra no primeiro dia que a gente se conheceu, a gente saiu pra... A gente foi numa pizzaria. Exatamente, a gente foi juntos numa pizzaria. Verdade. Muito legal também. Mas deixa eu dar um oi pro pessoal que está assistindo em casa também. Sejam todos muito bem-vindos. O Pode Brindar, como sempre, é uma extensão da mesa da nossa casa, onde a gente sempre recebe um casal de convidados amigos para bater um papo sobre família, sobre fé, sobre crescimento pessoal e sobre vinho. E hoje o nosso vinho escolhido, vou apresentar aqui, é o Emiliana Coyan. Ele é um vinho orgânico, tá? Ele é um blend, majoritariamente da uva Syrah, né? Ele é um vinho, pelo processo orgânico, ele é um vinho que respeita tempo, respeita processo, e é um vinho que tem bastante estrutura, é um vinho bem legal. Eu acredito que vocês vão gostar espero que vocês gostem de compartilhar desse vinho com a gente hoje. Foi escolhido para estar com a gente. É um vinho que tem 94 pontos James Suckling. É um vinho bem legal que promete uma ótima entrega. Serve para nós, amor? Opa, claro. Vamos lá. Passa uma água para cá que eu vou servindo água, pode ser? Pode, com gás ou sem gás? Com gás ou sem gás? Pode ser com gás. Com gás. Ah, então é isso aqui. Opa! Tipo espumante. Tipo espumante. Pronto. Feito. Posso servir aqui. Dani e Ezequiel, sejam muito bem-vindos, espero que o nosso papo seja produtivo. E vamos começar contando sobre essa mudança aí de vocês. Vocês já começaram a participar mais aqui, estar mais presentes aqui em São Paulo. A gente se encontrou, eu acho que a nossa primeira conexão foi lá em agosto. Em agosto, muito feliz. Exatamente. Exatamente, foi num evento que nós estávamos em agosto. E de lá pra cá o Ezequiel já está mais aqui. E a Dani veio depois. Me contem um pouquinho sobre essa mudança de vocês. Pode ser com gás? Foi difícil tirar a Dani da praia? Assim. Foi, é complicado porque a qualidade de vida que Itapema oferece hoje, ela é extremamente boa, né? A nossa ida para Itapema foi justamente para desacelerar em nossos negócios e ter mais tempo de qualidade de vida com a nossa família. Consequentemente, a gente se adaptou muito rápido, é fácil se adaptar a um cenário tão bom quanto aquele. Quando a nossa vida começou a migrar para Alphaville, em São Paulo, eu consegui vislumbrar mais rapidamente do que a Dani esse novo mercado e as possibilidades que aqui trariam, não somente para o nosso crescimento pessoal, mas na estruturação dos nossos negócios. E eu vim, primeiramente, e a Dani ficou lá cuidando dos nossos negócios, enquanto eu estruturava a operação aqui. E posteriormente foi um desejo do coração dela estar aqui, e a partir disso ela escolheu o vinho quando tudo já estava pronto e quando ela também deixou as nossas operações lá em Itapema prontas também para que ela conseguisse fazer um exit dos escritórios e os escritórios continuar andando, porque ela, a partir de agosto, com a minha vinda para cá, ela assumiu totalmente a direção das empresas lá e me patrocinou para que eu estivesse aqui, né? Patrocinou a minha saída da empresa, tomando conta de todo o operacional. E ela foi gradativamente trabalhando as pessoas para não sofrerem a ruptura da saída dela e para os negócios não ter uma baixa. Porque é muito incrível, como até pegando esse gancho que ele falou, a gente acha que os funcionários não... Quando a gente contrata, enfim, a gente cria um relacionamento com os funcionários, a gente pensa que eles não precisam da gente dentro do ambiente, né? E a gente sofreu, eu me preparando, foram 4 meses,
eu tomei a decisão, e foi muito louca a decisão, como eu quero contar para vocês. E quando eu tomei a decisão de vir, eu já estava 4 meses preparando a empresa, preparando eles também já estavam sentindo que o Ezequiel já não estava indo mais tanto na empresa. Então a gente foi trabalhando isso, mas eu estava. E aí eles se ancoraram em mim. E a hora que você saiu? A hora que eu saí, confesso pra ti que a gente perdeu o funcionário. Não, eu quero que a Dani também fale da nova função dela aqui, né? Porque Do novo projeto? do novo projeto dela. Bom, gente, Mas vamos lá? nós nos apresentamos, conversamos, agora pode brindar? Pode brindar. É isso aí. Brindar todo mundo. Viva! Viva! Dani, conheço também o litoral de Santa Catarina, minha vida toda eu fui para lá, eu lembro muito daquela terceira avenida de Balneário, não ter nada. Atrás eram sítios, chácaras, tudo alagado. E é uma mudança de vida bem radical, né? Sair de uma praia como a Itapema, desenvolvida, grande, com um mercado pungente sempre. Eu acho que o segundo ou terceiro metro quadrado mais caro do Brasil está lá na região de vocês. Vir para uma cidade corrida, onde não para, tudo aqui acontece e tal, né? Que é Alphaville, São Paulo. Como você está se sentindo nessa mudança? Eu ainda parece que eu estou ainda vivendo um dia de cada vez. Eu ainda não consegui assim parar, assim, parece que desde que a gente chegou, como tu disse mesmo, é uma cidade muito corrida. E tu entra no flow. E tu vai. E tu entra no mesmo ritmo. Engraçado que como ela te consome e te impulsiona para ti no mesmo ritmo que o movimento da cidade. Exatamente essa sensação que nós tivemos aqui também. E lá, eu confesso pra ti que sim, eu sinto muita falta da qualidade de vida. O que seria... tem muita gente que fala qualidade de vida, porque qualidade de vida, ela... Se tu for olhar só a palavra, qualidade de vida, mas o que seria essa qualidade de vida? É tu acordar de manhã, abrir tua janela e ver um mar. Isso é bonito demais, é gostoso, né? É tu chegar no final do dia, pegar o seu filho e fazer uma caminhada beira-mar. Então tem isso. Esse tipo de coisa vocês precisaram abrir mão de lá. Sim. Foi o sacrifício. Eu acho Tá sendo o meu sacrifício. Eu já entendi isso. Essa semana eu tive um chamado, assim, um chamado não, né? Me veio essa palavra que a gente tudo tem sacrifícios. Não existe projeto sem sacrifício. Não, e certo. O meu sacrifício foi esse, foi realmente eu fazer essa... E era o que eu mais segurava, né, Ezequiel? E você que está aqui há menos tempo, Dani, você já consegue ver alguns resultados? Você consegue ver exatamente o que você está plantando? Sim. Para justificar sim. Essa troca, abrir mão, Sim. porque é bem Sim. isso, a gente sempre abre mão. A nossa mudança, quando eu trago para o nosso lado, a gente também abriu mão de muitas coisas. O Rodrigo fala que ele a vida toda foi para Santa Catarina, litoral, praia, mas ele morou a vida toda em Campo Mourão e eu há muitos anos morava em Campo Mourão, uma cidade pequena no Paraná, onde a gente tinha uma conexão muito grande. Círculos de amigos, família, rede de apoio, que eu acho que também é uma boa parte que vocês acabaram abrindo mão, não sei nem se é a forma certa de dizer, porque a gente não deixou de ter tudo aquilo, a gente só se distanciou. Né? E isso vai para as crianças, convivência. Né? E quando a gente tomou essa decisão, foi uma decisão difícil ao sair de lá, mas ao mesmo tempo a gente vindo para cá, eu falo por mim, mas acredito que posso falar por nós dois. Sim. A gente viu um mundo de oportunidades, tanta coisa acontecendo, e essa coisa que uma semana aqui parece que um ano, porque você evolui, porque você cresce, porque você faz, as coisas acontecem, que aí no nosso caso eu sinto o senhor falo, não, justifica cada dia desse sacrifício. Foi gratificante. É gratificante. Exato, que a gente fica muito feliz. E também é bom a gente ter esse amadurecimento de entender que lá a gente não conseguiria ter esse crescimento. Sim. E é onde entra a questão de realmente para ter crescimentos há sacrifícios. E aí não e tem. E a zona de conforto também. Também, A gente estabilizou nossos negócios e a gente achou que tudo certo, era aquilo ali. E aí quando eu passei a
estar mais presente em São Paulo e me conectar com essas novas pessoas e com esse ritmo. E bom, ano passado eu acabei fazendo 11 viagens internacionais em 6 meses. Pois é. Nossa. Então eu comecei a ver que o tabuleiro era bem maior do que eu imaginava, porque em todas as nossas viagens anteriores não foram intencionais, foram lazer. Eu estava lá, mas eu estava pensando na empresa, resolvendo problemas da empresa, preso em distrações. Quando eu comecei a ir intencional sobre negócios, eu vi que eu ainda era muito jovem para ter um pensamento tão limitante e me estabilizar numa falsa segurança, porque eu estava numa zona de conforto lá. Eu, estando aqui no desafio, eu vi que, peraí, nós somos jovens, temos muito gás, muita lenha para queimar ainda, e a gente pode ir muito mais além do que um passeio na beira da praia no final do dia. Sim, sim. E achar que aquilo é o nosso tudo, né? Ezequiel, a gente vê o que acontece lá em Balneário Camboriú, em Meia Praia, na Praia Brava e tal. Qual é o limite daquilo, cara? Porque parece que não tem limite. Toda vez você fala, pô, agora já chegou no preço máximo, vai baixar. Não baixa, sobe. O que acontece? É um mercado, hoje, como você falou, um dos metros quadrados mais caros do Brasil, é o segundo metro quadrado mais caro do Brasil. Para te ter ideia, é o único bairro de Porto Belo, bairro Perequê, no último semestre ele apresentou uma venda de 16,4 bilhões. 16,4 bi em um bairro, Perequê. Então tu vê que o mercado ele é muito pujante. Não há limites. Realmente, a gente fala em metro quadrado hoje, para te ter ideia, já se compensa. Olha a questão de cota terreno, demolir prédios de 30, 40 andares inteiros e restartar do zero, reconstruindo um novo arranha-céu. Tu imagina num prédio de 40 andares, se a gente fizer uma conta básica de 4 apartamentos por andar, a gente está falando em 160 unidades. 160 unidades beira-mar, quantos milhões envolvidos numa operação dessa? Se a gente colocar um ticket médio de 3 milhões por unidade, que é mais ou menos isso, a gente está falando de 480 milhões para demolir e colocar no chão, para restartar uma operação. Olha o GVG disso. Por isso não tem limites. E não vai ter. Balneário Camboriú se tornou um conceito já. Não é metro quadrado mais como investimento. É um conceito. Tanto que Perifarina, Lamborghini, Porsche, Sena Tower, são assinaturas. A gente parte para projetos de grife. E aí a assinatura não tem preço. O metro quadrado conceito, né? É um conceito. Sim. Itapema, por sua vez, o céu é o limite para isso. Ainda trabalha com metro quadrado, mas já se fala em empreendimentos em Itapema de 48, 50, 55 mil reais o metro quadrado frente mar. Perequê, 30, 35 mil reais, de 12 a 35 a 40 mil reais, de acordo com a localização, o metro quadrado. E isso, para os próximos 20 anos, vai estar nessa pujança muito grande, por conta é um mercado que não é local, é um mercado, hoje a maior parte dos nossos clientes de venda de imobiliária é global, são pessoas brasileiros e estrangeiros que não estão no país, mas que estão Portugal, vendo o movimento. E estão participando. E como tem funcionado isso para vocês com essa vinda para cá? Esse mercado lá tão crescente, um mercado que está tão aquecido realmente a tudo isso que a gente está falando, e vocês estão aqui. A Dani estava comentando comigo sobre o quanto vocês entenderam que não precisam estar lá todos os dias para fazer o negócio de vocês girar lá, né? E como tem sido isso? Tem funcionado? Como está sendo esse trabalho aqui Hoje lá? Lá nós temos funcionários, a empresa anda sozinha, só que quem compra Itapema, quem compra Balneário Camboriú, Porto Belo, Praia Brava, não está em Praia Brava. Então a gente tem uma empresa lá para o nosso bel prazer, por questão de status, ter uma porta aberta, uma referência, uma ancoragem, uma empresa que já é sólida no mercado. Entretanto, o cliente compra sem nem saber onde é e mesmo sem ver o que está comprando.
de fora, ele muitas vezes compra e vende o produto sem nem colocar os pés em Itapema. Buscando literalmente o ganho capital ali. Ganhou, capital. investiu, O ganhou, cliente- vendeu, repassou. Eu costumo dizer para os corretores, nos treinamentos que eu dou para a equipe, que são raros, porque depois que a gente multiplicou o que a gente faz na gerência e em quem toca a operação, eles fazem o treinamento, mas eventualmente eu entro em alguma operação dessa e eu costumo dizer para eles, o cliente pouco está se importando com o apartamento. O mercado não compra mais projeto bonito, o mercado, a não ser quem vai usar efetivamente, mas o cliente ele quer o quê? Ele quer uma segurança para dormir em paz, que ele tem um imóvel como ancoragem do investimento financeiro dele. Ele está preocupado com a valorização e a margem. Quanto eu vou lucrar, em quanto tempo e qual a minha saída da operação, em qual momento. Esse é o desenho da operação. Entendi. E eu já vi, né, a gente estava comentando um pouquinho antes, de oportunidades, muitas vezes, de você comprar um imóvel mais velho, retrofitar ele, fazer toda uma reforma e vender. Isso também está acontecendo lá, né? Porque tem edifícios antigos, em Balneário, né? Eu já não digo tanto em meia praia e tal, porque lá é tudo muito novo. E Mas deve ter também, eu acredito, possibilidades disso. Só que eu acho que lá, até, me corrija se estiver errada, tem a opção de fazer essas reformas, né? E também a opção que você falou antes, o pessoal tem derrubado e feito de novo. Lá eles têm derrubado Lá eu e acho que refeito mais se de derruba novo. e refaz. Não, nós Porque vimos antes era aquele sexto, tem um sete prédio andar. beira-mar lá, nós até Em Balneário tivemos- Camboriú teve um grande que foi uma Rapaz, demolição há 40 muito tempo andares. atrás, 40 E andares, eles né? destroem com um buraco no meio, porque você não pode explodir o prédio e derrubar tudo, você tem que ir Não, desmontando ele, né? tirando É montado uma grua, é içado um trator de esteira lá em cima e ele vem quebrando laje por laje E e descendo. um escorregador vai largando o entulho direto nos caminhões. Rapaz, que trabalho, hein? É uma operação, para te ter ideia, o custo operacional para fazer isso acontecer, aí tu começa a ter noção assim, ó, o quanto vale a pena. Porque uma operação dessa não usa recurso próprio. Ninguém que tem os apartamentos ali vendem os apartamentos. Eles querem participar do novo projeto. Então quem tem um provavelmente vai pegar 2 no novo projeto, porque um eu já tenho. Entendi. Qual o sentido de eu trocar um que eu tenho hoje Por por um que vai ficar pronto em 10 anos, que até demolir, até tudo. Uhum. Qual o sentido? Então eu quero 2. E mais uma torna, muitas vezes. Então tu vê o quão vale a pena uma operação lá. Mas eu sinto isso na pele. É muita gente. Camboriú ficou superlotado. Aí a gente não tem aquela qualidade boa do mar, como nós tínhamos e É. tal. A vulnerabilidade perdeu, né? Então, eu Por isso acho que escoou. Por isso que escoou agora para Itapema. E já Itapema E já tá está escoando pra Porto Belo, Periquê, Exatamente. Por quê? Porque Balneário já não dá mais. E vamos por assim, hoje já não é nem opção de investimento Balneário. Se a gente se vê um cliente nosso quer investir, Por a exemplo. gente diz, não é o lugar aqui, nem aqui. Você vai investir, vai ter que investir. Vem pra cá que ainda Sim, porque ainda tá tem um futuro mais rentável, né? E também pelo custo, né? Hoje Balneário tá fora da curva, né? Seria Por mais mais que pode até conceito, crescer, algo mais moradia, é o que você falou. desejo, eu quero muito. Eu um acho que tem muito apartamento. status hoje lá, né? Exato. Balneário Camboriú tem esse nome, ok, tem muitos apartamentos maravilhosos, muitos locais maravilhosos, mas é bem isso, tem muito status. Tá? O valor já do metro quadrado já não justifica mais Não. exatamente A pela entrega, obra, pela a entrega, construção. entendeu? Exato. E aí tem a questão da balneabilidade. Se perdeu, já não tem mais. Você não vai lá levar Locomoção os... urbana. Já É não anda difícil. mais, o pessoal anda de motinho, patinete, porque já não dá, quem mora lá não dá Não de dá andar pra de andar de carro, carro, no verão, né? Já E no as verão, ruas à maravilha. noite tu vai levar 3 horas. Outubro Eu lá. tenho uma tia que mora lá, o sonho dela na temporada é sair de lá. Fala, não, a temporada isso aqui é de maluco. Está saindo todo mundo. É. Indo para Itapema e Porto Belo. E aí O pessoal tem tá a vendendo questão pra investir do outro. turismo, que é um turismo de festa. Sim. A Balneário se Bagunça. tornou uma referência de festas e vida noturna. Quando a gente fala em Brava, quando a gente fala em Itapema, Porto Belo, aí a gente passa por uma questão de turismo familiar. Funciona como Alphaville. Quer ir jantar depois das 11 horas em Alphaville e não tem mais nada. Tá tudo O fechado. silêncio impera. É. Tu vai na meia praia, passou da meia-noite, Já não tá, tem tá tudo encerrado. Carnaval, não tem familiar. carnaval. Não tem carne, não tem
festas. Então, né? realmente, eu acho que é outro objetivo, né? Não é Mudou, família. meu tempo era uma Baturité. E falando em E família... deixa eu te falar que o crescimento de Balneário levou 40 anos, né? Para fazer. Por isso que tu disse, foi algumas vezes Sim, na Terceira sim, sim. Avenida, não tinha, mas aquilo ali tudo levou 40 anos. Camboriú ninguém queria saber. Não, Hoje eles Camboriú estão disputando a tapa, os terrenos lá, né? então levou 40 anos para ter esse crescimento, essa potência que tem hoje. Itapema e Porto Belo vai levar só mais 10 anos. Porque Nossa, se a gente acha que mais foi rápido em Balneário Camboriú, ali vai ser mais... Porque a gente fala 40 anos, Não é muito. não é muito. Vai ser muito mais rápido. Itapema, Porto Belo, Meia Praia, enfim. Mas Balneário Camboriú também não foi algo que demorou muito tempo. O Rodrigo Não. fala, eu não fui... Talvez tenha ido bem pequeno, mas eu não tenho lembrança como ele foi a vida toda, todos os anos. Eu comecei aí na adolescência, de quando eu me lembro. Mas ele fala muito sobre o quanto mudou, né? Eu vi muitas mudanças, mas enfim. Eu vi muita Então- casa à beira-mar. É. Tinha o Hoje em Washington, dia- que era uma construtora, que ele tinha um hotel, vi o Hotel Fischer, vi quando era a Pecom lá, a construtora gigantesca, aí mudou, aí foi entrando outras, foi uma mudança. E muita gente ganhava muito dinheiro e muita gente perdia muito dinheiro em Balneário Camboriú. E aí chegou uma hora que pegou um bonde de preços, né, estourando, cara, foi gigantesco, foi fora da realidade do Brasil. A gente falou aquela hora sobre os diferentes objetivos e falamos de família. Eu queria mudar um pouquinho e saber um pouquinho mais da família de vocês. Né? Aqui no podcast a gente fala muito sobre as nossas histórias familiares, de relacionamentos. Então eu queria saber um pouquinho da história de vocês. Topam de nos Claro. contar um pouco? Há quanto tempo vocês estão juntos? Tem o Miguelzinho de 2 anos e meio, né? E super arteiro, super ligeiro. A gente estava num jantar Super esses dias, ativo. ele estava super ativo. Eu não gostei dessa palavra. Vou usar ela pro meu também, que é super ativo. Augusto também. Mas enfim, me conta um pouco da história de vocês. Vocês já passaram por várias fases. né? Já, passamos por muitas fases. Eu e o Ezequiel, a gente já tá 9 anos, esse ano, né? Dá 9 anos juntos. E a gente se conheceu, e desde que a gente se conheceu, acho que desde que a gente se conheceu a primeira vez, não teve um dia que a gente não se conversou, então foi algo, o nosso relacionamento foi muito rápido também. Mas ao mesmo tempo a gente conseguiu trazer muita maturidade, né, amor, pro relacionamento, Foi. assim. E a gente teve muitas fases, muitas fases, assim, a gente teve alguns, posso deixar até o Ezequiel contar um pouco mais, a gente teve alguns negócios antes, né, hoje o Ezequiel a gente sempre trabalha no mercado imobiliário, porém a gente tentava arriscar como somos Tiveram empreendedores. fases difíceis também. A gente, Sim. a gente foi um pouco querendo arriscar em outros ramos que não eram, Sim, esse do mercado imobiliário, que foi um momento de queda, que aí a gente precisou. Entendeu a expressão cada macaco no seu galho? Exatamente. O mercado oscilou muito, né? Nós estávamos numa crescência muito grande como casal. A Dani vinha da área estética, ela tinha a estética dela, fluía financeiramente muito bem, tinha os funcionários, tomava muito tempo dela. Eu na imobiliária e na construtora, passei a incorporar também. Com a incorporação, a demanda da construtora cresceu, consequentemente da imobiliária também. Começou a surgir outros negócios. Então eu comecei a fazer loteamentos. Aí para loteamento precisava ou contratar terraplanagem ou abrir uma terraplanagem. Eu filiei uma empresa de terraplanagem, me tornei sócio com outra pessoa. Aí passamos até terraplanagem, máquinas, caminhão, aí operadora, aí foi inflando as carteiras de funcionários. Com isso surgiu a necessidade de material para os loteamentos, a gente acabou comprando uma jazida de pedra, pedra seixo, então a gente fazia extração de pedra. Com a construção crescendo, eu precisava de estoque, aí eu tive a infeliz ideia ou brilhante ideia de montar uma distribuidora de material de construção que seria para atender o público e pagar a operação de porta e ser o nosso estoque. Sim.
Só que nisso a gente foi desde o material bruto pesado até o material de fino acabamento, até a banheira. Então a gente tinha da placa de gesso e do aço, a banheira e torneira monocomando, aquecedor. Então a gente chegou a 3.200 itens praticamente. Muita coisa, 2 pavimentos de loja. E aí a operação disso devia tomar muito tempo, Muito tempo e não tinha braços humanamente para tocar isso tudo. Aí começou a entrar permutas, aí a gente foi mais para o segmento de veículos, porque entrava muito carro. Chegou um momento que a gente tinha na nossa casa 16 carros dentro do pátio, na garagem. E eu tinha que fazer alguma coisa com aquilo, a cada dia que ficava ali, IPVA, tabela FIP baixando. Então tu começa a ter necessidades de ampliar. E onde a gente ampliou e chegamos a um pico de 8 empresas ao mesmo tempo. E aí veio a pandemia. Caraca, deve ter ficado uma loucura. Os carros foi bom na pandemia, né? Vendeu todos usados. Os carros, os carros é um ativo que tu leva para um lado, leva para o outro, tu coloca em negócio. Mas aí tu entra na questão da obra. Muita gente freou a obra. O aço começou a subir 12% por segunda-feira. O cobre dobrou de preço. Daí tu pensa, 2 loteamentos para entregar. Toda a fiação elétrica de cobre dobrou o preço. Entrou diretamente na minha margem de lucro. Obras em andamento não pode parar, vamos manter. O custo do insumo disparou, muitos funcionários, toda essa operação, a gente teve uma queda muito significativa e houve uma ruína muito forte no nosso patrimônio e a gente literalmente perdemos todo o nosso patrimônio. Foi. Para honrar tudo que estava fazendo. Para honrar e para manter. E uma questão orgulho também, Orgulho, né? a gente tentou manter, De voltar para trás e dizer assim, vou fechar algumas empresas e vou manter só isso aqui, o que os outros vão pensar, como que vai ser no mercado, vou manter tudo e eu vou passar por essa fase. E como que vocês ficaram nessa fase enquanto relacionamento, enquanto casal? A gente fala muito sobre o quão fácil é a gente viver bem alugando apartamentos. Quando tudo tá bem, né? Quando tudo tá bem. Escolhendo uma casa maravilhosa para morar em Alphaville, alugando um apartamento mais caro. É muito fácil viver bem enquanto casamento, enquanto relacionamento, nessa fase. Mas me vem a dúvida, como foi a vida de vocês nesse momento difícil, enquanto relacionamento? E depois, claro, eu vou querer saber como vocês deram uma virada de jogo, a volta por cima, né? Foi boa. A Dani sempre foi muito parceira. Nesse momento ela ainda estava com a parte de estética, então além dessas 8 empresas, a gente tinha mais a empresa da Dani. E isso demandava muito tempo físico para ela e para mim eu ficava que nem uma bola de ping-pong entre todas as empresas, de um lado para o outro, obra, um horror. A Dani sempre deu muito suporte e a gente o dinheiro nunca teve no nosso coração. Mas ele era necessário para manter tudo em pé. Era um malabarismo constante. Pega de uma, põe outra, enfim. Ela sempre nos apoiou. Quando tudo ruiu, nós saímos numa casa extremamente grande. Para ter ideia, só de terreno eram 8.500 metros quadrados. Então, quadro de tênis, quadro de beach tênis, e tudo que tu pudesse imaginar dentro da cidade. E a gente foi com um apartamento de 89 metros alugado. E então foi vendido imóvel, eu vendi tudo para honrar as dívidas. E mesmo assim ainda faltou 11 milhões. Quanto? 11 milhões. 11 milhões, você lembra o número? Esse número nunca mais eu 10 esqueci. milhões e 800 e poucos mil reais ainda faltou vendendo tudo que nós tínhamos. Porra. Então a quebra foi realmente violentíssima. E aí a gente reestruturou a operação e a Dani, um ponto muito crucial no nosso relacionamento foi que nunca houve uma discussão, você arriscou e perdeu todo o nosso dinheiro ou você tomou passos errados, houve o apoio. A Dani sempre foi parceira em apoiar, desde quando o funcionário faltava e eu tinha que ir lá. E nós nunca nos apegamos, sou o dono da empresa, nós já fomos na distribuidora descarregar com empilhadeira caminhão. Eu botar caminhão de ré para dentro do pavilhão e nós descarregar caminhão, truque, num sábado de manhã, enquanto tinha visita em casa, fazendo café, a gente tem que ir ali na loja rapidinho, eu nunca esqueço aquele dia. Eu com guincho, puxando guincho, içando carga de cima de caminhão. Da nossa analogia do vinho,
esse é um tipo muito grande de fermentação que vocês passaram. A gente tem o RCV, que é o Relacionamentos como Vinhos. E a gente faz uma analogia dos casamentos são como os vinhos, né? Os relacionamentos são como os vinhos. E passar por um momento desse de quebra, um momento desse de falência. Vocês foram ao fundo do poço financeiramente, nos negócios e tudo mais. É uma fermentação absurda. Mas eu acho que como a gente reage às fermentações é o que faz a gente se transformar. De um suco de uva num bom vinho. Né? E sem dúvida o casamento de vocês saiu mais fortalecido disso. Foi, a gente... O meu único cuidado, o Ezequiel, ele tentou sempre... Acho que como todo homem quer ser provedor, quer, né, não quer desestruturar, principalmente o lar, eu acho que foi o Ezequiel, eu digo que eu vi duas fases dele. Acho que eu nunca contei pra ti, mas eu vi duas fases. Eu vi a alma dele quebrar, não só o negócio dele quebrar, mas a alma dele quebrou naquele momento, porque ele sempre foi muito honesto, honrava muitas fases. Não, tanto é que dilapidou o patrimônio. Normalmente um cara fazia uma proteção patrimonial e deixaria o pau torar com os outros, né? Então aquilo ali pra ele quebrou a alma dele, porque ele tinha, tipo... É que nem tu assim, eu quero ser digno, eu sou digno, eu tenho os meus valores e ninguém me tira meus valores. Aí chega uma estrutura, e aí vem a pandemia, enfim, né? Vem toda a situação do mercado financeiro e aí acaba te quebrando. E aí tu tem que, além de quebrar financeiramente, te quebra como pessoa também. Então teve essa quebra assim da alma dele, assim, de tipo, poxa, todos os meus princípios... Não estou conseguindo mais, não vou conseguir. Se reconstruir para conseguir reconstruir o seu patrimônio. Dani. E aí foi o ponto mais, assim, pior mesmo, foi quando eu falei pra ele, foi eu que falei, né, amor? Eu disse assim, mas tu sabe que a gente tem ainda... A casa, na verdade, Rodrigo, uma parte a gente pegou pra viver. Então a gente não honrou, tipo, a gente não deu tudo nas contas e nas dívidas. A gente entendeu que agora era um momento de sobrevivência. Sim, sim. Então tem uma fatia da casa, a gente... Valia alguns milhões e eu fiquei... E uma parte... recebível. Sim. Um recebível e também pra gente se reestruturar nos negócios que estavam ainda dando um aporte pra gente. E então aquela parte... E aí foi onde eu disse assim... Só que eu via que ele não conseguia... sair daquilo, porque era uma casa dos sonhos, a gente tinha construído, o Ezequiel, aquele terreno, enfim, ele que fez que foi uma parte que sobrou do loteamento que a gente... Que não deve mais existir nada também da casa, né? Não, a gente hoje mora um médico bem... Mora ainda na casa, não vendeu, Nossa, não sucumbiu o mercado imobiliário? Na área desse tamanho? É uma mansão lá, é uma das casas mais icônicas da cidade. E aí eu vi que assim, a gente construiu tudo aquilo, foi projeto, você sabe quem que constrói assim. Sim. Então, e aí eu falei pra ele, disse assim, tá na hora de nós sair daqui direito. Ele disse assim, mas como assim, gente? Né, tá no momento, é a nossa casa, não vou sair. Nós passamos por tanto pra chegar até aqui. Aí disse assim, me chegou o momento, porque querendo ou não, aqui é onde vai dar o nosso último suspiro. Ou a gente vai, ou a gente vai morrer aqui dentro, vai deixar tudo cair, porque da minha casa dá manutenção. Sim. Vários funcionários. Não tem mais, não dá mais. Então a mulher, às vezes a gente tem que ser sábia, né? E ele não conseguia ver assim nessa questão, mas eu entendia e apoiei. E aí é onde a gente... Eu brinco que a gente tava tentando vender a casa e eu digo assim, não, peraí, nós vamos sair da casa. E nós vamos sair e vai vender essa casa. E eu peguei, a gente arrumou todas as coisas, a gente vendeu com porteira fechada, assim. Só pegou as roupa de cama, toalha e ficou geladeira, ficou tudo, decoração, tudo bonitinho. Porque a gente vê que isso encantava quando as pessoas iam, mas às vezes não chegavam no valor. Então tinha interesse, mas as pessoas não chegavam no valor. Que também era um preço, né? Alto, valor verdadeiro. E aí, a hora que a gente saiu, não deu 10 dias, né?
Nos 10 dias a gente vendeu a casa, então eu entendi que a energia estava ali dentro, Sim. também a gente estava preso naquilo ali, então a gente... E foi aí que vocês tiveram um fôlego para começar a reestruturar e as Aí a coisas gente- foram voltando. É, e aí a gente... Dani, quando você fala que quebrou a alma, não é que quebrou a alma, é tipo a casca do que tem a larva antes de virar borboleta. É, Então quebrou literalmente o que tinha que quebrar, exato. porque quebrou dele o que travava ele, que aparentemente era uma proteção, era um casulo, era uma coisa que cuidava, mas que não era, era uma coisa que travava, que ele estava preso ali dentro. Quando soltou, e tem uma parte bíblica que diz que vai tirar tudo, até o último centavo. Foi. A hora que acabar tudo, você vai estar puro para entender o que é seu. Exatamente E foi isso que aonde, aconteceu. foi exatamente isso que aconteceu. E aí foi onde eu digo que aí teve a quebra do coração, né? A quebra do coração, a entrega do coração foi onde a gente... Meu coração A era muito gente- voltado para dinheiro, números. Era uma Isso. calculadora no lugar do coração, né? O quanto vai dar de ROI, o que isso vai gerar de retorno. Era o tempo todo fazendo negócio. Vivia pra isso, né? Vivia Acordava, pra dormia pensando nisso. Não dormia, né? Não dormia. Não, literalmente não dormia. Eu sempre dormi pouquíssimas horas. Pouquíssimo. Dormia 3 horinhas, 2 horinhas, ele agitado toda a vida. Então, E agora, gente, vamos conhecer o litoral do São Paulo, tem lá Riviera, lugar bom para construir casa. agora Vocês já a gente conheceram o pensa- litoral de São Paulo? Como que vocês estão, assim? Já Não. desde que estão aqui? Já Não. deu tempo de A gente conhecer? sempre tinha família. Tá difícil Até conhecer nem, a família. nem chegar ali em São Paulo, eles não estão indo, não dá tempo. Não, acho que não Duas fomos. vezes. 2 vezes a gente foi. Muito pouco. A gente tem ficado muito mais tempo aqui dentro com os novos projetos, com a nova situação, a reestruturação também, só fechando esse quadro aí, a reestruturação nossa foi muito rápida também. É. Quando eu entendi que as coisas deveriam e poderiam ser diferentes e eu consegui assimilar o que nos levou àquele ponto, em 1 ano e 4 meses a gente zerou todas as operações e conseguimos escalar uma nova estruturação patrimonial. Foi. Legal, hein? Ressignificamos, entendeu? Aí, é bom a quebra, aprende, por isso que eu digo, aí sai a mas foi casa. rápido. E 1 ano e 4 meio, meses, é isso. menos de 1 ano e meio para resolver. 1 ano e 4 meses eu A gente paguei pagou 10 10 milhões e pouco de 800 dívida de dívida. e vivi esse período aí. Da minha família não teve uma queda da questão assim de se privar de fazer as coisas, né? Viver o mesmo padrão de vida. Os 2 primeiros meses foram extremamente delicados emocionalmente para mim, mas eu peguei e fui aonde eu encontrei o mercado imobiliário de Itapema, Porto Belo, e eu entrei com muita sede nesse mercado por saber as dores dos construtores e eu, por ser construtor e saber o custo operacional, eu entrei e fiz uma dívida astronômica de cara já. Eu entrei comprando 10 apartamentos sem ter recurso para ciclar e vender com ágil, né? Então eu comprei muito abaixo do valor de tabela de mercado e recoloquei eles no mercado no valor original e sanando o problema. Como a gente sabe muito da negociação, principalmente Sim, de sim, sim. construtora, Então, eu até fiz- onde eles chegam, até onde fiz não chega, negociação como faz, como não faz. A rápida. gente usou ao nosso favor, no caso. Pô, claro. Sim. Usei o mercado, a crescência ao meu favor e isso eu consegui entrar em várias operações e fazer exit de várias operações no momento certo, Foi. tendo muito ágil e lucro. Então, em 1 ano e 4 meses foi um mar azul assim, de crescência, assim, foi dobra em cima de dobra, constante. E doía que não dava para aumentar, né? Porque E se até tiraram o agora- lucro para pagar. E tiraram até o lucro. agora a gente, o Ezequiel começou com a Imersão Max, né, que é o nosso outro projeto, que a gente entendeu que a gente tem que transbordar esse Sim. conhecimento para outras pessoas também. Ensinar outras pessoas que Pessoas. estão no mercado hoje, vendo o mercado imobiliário apenas como compra e venda e empilhamento de escritura. Isso lá atrás já não funciona mais. O mercado imobiliário é muito mais É amplo negócio. que isso, é negócio. É Entendi. uma moeda garantidora. São operações financeiras. Quando você entende isso com segurança jurídica, que foi o que a gente fez, eu olhei assim que o meu tudo que eu tinha perdido na vida não Não era era nada. nada. Porque eu estava É muito limitado fácil, né? numa crença e achando que
ir para a empresa 8 Tira da o manhã ápice. e trabalhar até 10 da noite Era o era ápice sinônimo do de negócio. sucesso. Na verdade, eu era um burro de carga, um funcionário muito caro dentro de uma operação complexa. E aí eu entendi que mover papéis e ter estratégias bem desenhadas me trazem hoje muito mais lucro e liberdade do que antes. E eu não preciso trabalhar um dia sequer preso dentro do escritório. Na verdade, é bem aquele ditado que a gente diz, né? Que quando a gente está dentro do operacional, não tem tempo para pensar em ganhar dinheiro. Por quê? Porque tu trabalha tanto que a Nós cabeça... falamos sobre isso em outro episódio, exatamente isso. Foi. cabeça não- Quando você trabalha demais, você não tem tempo de ganhar Não. dinheiro. Não. E muitas vezes isso acontece mesmo. Você realmente está com a cabeça focada Uhum. em resolver o problema do dia, aquela situação, e não consegue focar. Problema dos outros, ou problema até da operação, do dia a dia da empresa, que te toma muito mais tempo, que você deixa de, enfim, de conhecer, Pensar. de crescer, de pensar como um empresário, como um empreendedor, alguém que vá viver fora da caixa. Porque é outra coisa que a gente fala, que hoje em dia não adianta mais a gente pensar fora da caixa. A gente tem que pisar para fora da caixa e viver lá. E acho que é isso que vocês fizeram. Vocês saíram da caixa de vocês e passaram a viver fora da caixa. Todo negócio tem uma opção de crescimento. E às vezes só porque a pessoa está tão presa naquilo ali que não consegue enxergar o que pode, outros caminhos que pode agregar juntos. Nem ver o que realmente importa. Né? É. Eu depositava todo o meu tempo e energia em trabalhar e em criar operações, mas eu não depositava tempo e energia na minha família. Hoje eu tenho tempo de qualidade de vida com a minha família, que é prioridade, e o trabalho ele fica no meio do caminho. Eu dedico pouquíssimas horas diárias para trabalhar e ensino outras pessoas a se libertar. E aqui isso é um dos livros que eu escrevi, que é O Sucesso Aprisiona, porque tu fica naquela corrida incessante de ganhar mais e mais e mais e acaba ficando acorrentado a uma cadeira e uma mesa de escritório. E as pessoas a se libertarem disso e ver que tendo tempo de qualidade com a família e usando o teu tempo para fazer o que tu realmente gosta, que aí foi onde um cara me pegou e numa fala dele ele me colocou a pensar muito. Qual foi a última vez que tu fez algo que tu realmente gosta para você, que não sejam outras pessoas envolvidas? E aí eu comecei a notar que eu não me lembrava dessa data. De quando você fez algo para você. Que eu gostava, que não fosse um compromisso que outra pessoa colocou para mim ali, ou uma agenda que eu tinha que cumprir. Então hoje eu tenho meu tempo para jogar tênis, a gente vai por hipismo juntos, eu vou voar de helicóptero, eu sou piloto, então eu acabo indo passear por voar, que se tornou uma paixão a aviação para mim, e a gente acaba tendo uma qualidade de vida melhor. Consequentemente, nesses ambientes a gente se conecta com pessoas que também alcançaram, ou algumas que estão em busca de alcançar essa liberdade, e acaba surgindo grandes negócios, grandes parcerias e uma visão paralela sobre o que elas estão vivendo. Não, eu fico muito feliz, porque a gente sempre procura uma carona de avião pro Costa Esmeralda, né? Já encontramos a carona. Encontramos a carona, Então vai ser bom, vai ser bom. Com certeza, Então, será um por prazer. favor, né? Então, a gente fica muito agradecido de saber quando tiver carona. Será um imenso Avisar. prazer. Mas que legal. Eu acho que é isso mesmo, a gente entender e aproveitar os momentos em família. Você falou sobre viagens também, né? Que vocês viajaram muito o ano passado. Acho que o Ezequiel ou os dois acabaram viajando bastante ano passado. E quando a viagem muda um pouco de figura, você não significa que você vai viajar só a trabalho, mas a viagem ela passa a acontecer com um propósito, né? Sim. Você viaja, você aproveita com a família na viagem, você tá lá com um foco, com um objetivo, e você consegue curtir mais os momentos em família, os momentos de trabalho, saber separar, saber fazer as coisas faz muita diferença. Exatamente. Ezequiel é piloto de helicóptero e de avião. Exatamente. Aí ele ia comprar um helicóptero lá em Santa Catarina, agora tem que comprar um avião, porque agora é mais longe o tiro. Então Não temos dá, que ir de São né? Paulo Não e dá. até Não dá, helicóptero não dá mais. Helicóptero eu acabo pilotando. Eu fui convidado há uns 60 dias atrás, eu acho, né? Eu fui convidado, tu vê como o poder dos ambientes mudam aonde a gente vai sentar e os acessos que a gente vai ter. Por ser piloto, eu acabei me conectando no Brascan, estava aguardando ali para pegar uma carona com o helicóptero do meu amigo e o comandante Hamilton pousou ali.
E aí a gente começou a conversar, e eu, por ser piloto, ele me convidou para pilotar para o SBT e fazer a cobertura do jornal, onde eu fui, até está postado ali na minha rede social, eu pilotando para ele e ele como meu passageiro, gravando o jornal numa manhã aí, aqui em Alphaville, por conta da aviação. Acessou novos ambientes. Então, helicóptero já não funciona mais, a gente já migrou para os aviões, pelo tiro ser mais longo. E agora é um novo desafio também. A questão de estudar voar guardado, voei já com o avião do Pablo, fui e voltei para Santa Catarina com o jato dele já, pilotando. É disruptivo isso, né? A confiança, como a gente começou o bloco orando, e a questão de entregar esse momento a Deus, como também voar é algo de tu confiar em algo além, né? É literalmente voar de olhos fechados. Eu voltei sobre um mau tempo, né? Então a gente veio praticamente de Santa Catarina aqui à noite, dentro de nuvem, sem enxergar absolutamente nada. Então confiar num aparelho é assim como na nossa vida, nos momentos ruins e nos bons também, a gente confiou em Deus e sempre deu os passos, e Ele veio dando as direções e colocando as coisas que seriam a próxima fase na nossa vida. E a gente tem se entregado e deixado acontecer, porque lá atrás, na força do nosso braço, a gente chegou a momentos de crise, não no nosso relacionamento, mas na nossa existência como empreendedores, como pais, como patrões de outras pessoas. A gente chegou em momentos de muita crise, por ter a responsabilidade da vida de outras pessoas na nossa mão. Então hoje a gente entrega a nossa vida a um propósito, e esse propósito tem nos direcionado a libertar outras pessoas e ajudar até outras pessoas. Até pelos motivos da nossa mudança, da minha mudança também é. Não, a mudança para cá foi, no caso, esse propósito de Deus, né? Chamado de Deus, no caso. Não adianta lutar contra, não. Não. Você vai vir querendo ou não, uma hora ou outra. É que eu ia contar a história lá de como eu decidi vir pra cá. O Ezequiel estava em Israel. Eu não fui nessa viagem a Israel porque tem viagens que são longas e eu não consigo deixar meu menino. Ele ainda é muito novinho, apesar de eu ter o apoio da minha mãe e tudo mais, mas eu sinto que ele sente muito. E aí, enfim, aí ele foi e eu sempre apoio o Ezequiel, sempre diz, não, vai mesmo, tem que ir, se um não pode, eu sei que um momento que eu também quiser ir, tipo, ele vai ficar, vai ser ao contrário, então você vai, aproveita, eu acho que vai fazer sentido pra você, principalmente. E aí ele foi pra Israel, e aí ele tava lá em Israel, já fazia o quê? Uma semana. Uns 7 dias, E gente, eu amava morar em Itapema. Não é assim, gostar, é o amor, sabe? Quando tu anda pela cidade, assim, ainda aquilo ali ainda te fascina, assim, te encanta. Eu lembro que na nossa primeira conversa, a gente conversou, vou te cortar só um minuto, mas a gente conversou sobre isso, uma hora você vai vir morar pra cá, viu? Pra nós foi muito rápido. Você falou, mas eu gosto muito de morar lá. Exatamente, tipo assim, aquilo ali ainda me fascinava, eu gostava. Ah, não, era só o mar. Não, o mar era tudo. Eu gostava não sei, tem uma atmosfera diferente, assim. E aí eu andando, saí de casa, peguei o carro, deixei o Miguel na escola, tava indo para a empresa, que é o meu trabalho. Olhei pros lados, meu Deus, o que tá acontecendo? Alguma coisa mudou. Parecia que, tipo, sabe aquele facia, aquela questão que eu tinha falado, aquele canto pelo lugar, assim? Sumiu. Eu disse assim, não faz sentido mais pra mim. Não faz sentido mais pra mim. Eu disse assim, realmente. E aí eu entendi. Só que o Ezequiel, ainda liguei pra ele na hora e digo assim, o que tu fez aí em Israel? Que a tua oração tá forte. A tua oração chegou aqui. A tua oração tá forte. A Terra Santa. Olha, mas funcionou. Eu olhei assim, por quê? Não, porque hoje eu senti e foi a primeira vez que eu falei assim, nós vamos nos mudar. E aí foi onde ele tava esperando o meu momento, nenhum momento ele forçou, nenhum momento ele disse vamos, ou eu mesmo falei pra ele até disse, então eu vou. Eu disse, não, vai o seguinte, a gente vai fazer assim, vamos alugar um lugar, você vai ficar um lugarzinho pequeno, você fica 3 dias lá,
porque vem 4 pra cá, e vai ficando difícil. Se tu não se incomodar de ficar assim e também não ficar cansativo, vamos fluir assim, aí até a gente vê se realmente, né? E aí ele, não, tranquilo, e ele nunca se me pressionou, porque ele podia dizer assim, não, nós vamos. Porque ele podia, né? Não, acho tomar a decisão pela família. Exato, eu ia concordar, porque querendo ou não, mas você ia assim, não, porque a gente ia, óbvio que a gente ia conversar, eu ia tentar colocar meus pontos, ele também ia tentar, e a gente ia analisar, mas querendo ou não, eu ia concordar. E ele nunca forçou, então deixou assim bem, foi algo que foi leve essa decisão, então foi algo que realmente virou assim de um dia para o outro, também não sei, até hoje não entendi. E foi bem o agir de Deus mesmo. Com certeza. E a gente está aqui com um propósito maior, enfim, né, além de tudo que está acontecendo, mas tem um propósito atrás. E ele é muito engraçado que ele assim... Ele, apesar de ele era muito cansativo pra ele ir voltar, sabe? Eu via muito cansaço, assim, tipo... Ele tava indo toda um semana, 15 dias. Toda semana, às vezes ficava 10 dias lá. Aí você desenha navegantes, Florianópolis, aí eu ia lá em Florianópolis, Florianópolis, pegava ele de carro, então a gente ficou assim. Aí deixei um carro aqui, um lá, um caos. Você sabe que... Aí você deu utilidade para aqueles carros todos parados na garagem. Mas já tinha utilidade. Aqueles vazios. Já não tinha mais faz tempo. Mas você falou da decisão de vocês, né? O Ezequiel acabou se decidindo, não se decidindo, mas acabou vindo antes e aos poucos veio te trazendo ou deixou você ter o teu tempo. Ele deixou eu ter o meu tempo e ele é que o Ezequiel ele tem uma sensibilidade maior, ele entende mais rápido que eu. Principalmente essas questões de negócios, entende? Então, não sei dizer, mas é questão de tino mesmo, né? Mas ele tem essa sensibilidade maior, eu digo assim, eu não vou mais, essa foi a última vez, eu disse, eu não vou mais discutir. Quando você falar é amém, quando eu falar amém, eu vou dizer, porque não adianta, eu tento lutar contra, assim, não lutar, mas as coisas acabam acontecendo. Eu consigo só que ele vislumbrar vê mais antes longe antes. Eu consigo ver mais à frente os próximos passos. E dá um nervoso isso, né? Que daí você fala, poxa, eu vou tentar, mas daí você não consegue. Aí você fala, que a outra pessoa não consegue visualizar. Eu tenho que respirar e esperar, porque senão... É isso aí, porque senão tu acaba criando um transtorno maior. Então é mais fácil deixar que a pessoa assimile por si só. Você mostra o caminho, se entendeu? Se não, deixa assimilar, vai acontecer. Isso é um relacionamento, né? Isso também é a base de um relacionamento também. Você sabe que sobre essa decisão, a gente também já teve muito disso, de tomar decisões certas e erradas, né? De todos os lados já aconteceram. A gente decidir abrir algum novo negócio, dar um passo ou não. Várias vezes a gente já passou por decisões que a gente divergiu. Na decisão de mudar para cá, a nossa história é um pouco diferente da de vocês, porque para nós foi muito junto. Os dois, sabe? Para nós, na verdade, aconteceu do dia para noite a decisão, né? O Rodrigo tinha uma raiz fincada muito forte em Campo Mourão, né? Sempre teve, e acredito que ainda estão lá as raízes dele, e sempre vão estar, porque faz parte. Mas ele não conseguia se ver de forma alguma. Quando nós começamos o nosso relacionamento, eu não estava morando em Campo Mourão, enfim, nunca foi passível do nosso pensamento que nós formaríamos ou que nós teríamos uma vida em outro lugar. Então, estava sempre por lá, né? A gente nunca nem pensou estar fora. E foi muito rápido, da nossa primeira vinda para São Paulo, para Alphaville, na verdade, para um IP, que foi no final de março do ano passado, agora está completando um ano. Exatamente um ano atrás nós estávamos aqui, já tínhamos terminado o IP, terminou no dia 31. Ontem? 31 não, 30. Terminou. No dia 1º de abril a gente acabou ficando, não era plano ficar. Perdemos o voo de volta, acabamos, nos estendeu até tarde, aquela coisa toda que vocês conhecem, perdemos o voo. Não, então vamos ficar mais um dia. Ficamos mais um dia e, enfim, fomos embora. Em 4 meses o caminhão de mudança chegou aqui. Em 4 meses dessa primeira vinda, nosso dia que o caminhão de mudança chegou aqui foi dia 27 de julho, dia do aniversário do nosso filho. Então ia até o caminhão de mudança chegar, a decisão aconteceu em menos tempo ainda. Né? E depois daqui, na verdade, nós viemos para o IP
depois do IP, estava rolando uma programação de uma viagem para o Japão e China, que teve de abril do ano passado. E a viagem era dali 13 dias, se eu não me engano, 13, 14 Vocês foram, dias. né? Nós fomos. Nós nos encontramos na China. O Rodrigo foi até a China, eu fui só até o Japão. Ah, Eu fui pro Japão e a viagem, Sim, como sim. foi decidida em 13 dias, vamos, não vamos, resolve, aquela coisa louca, a gente ainda morava lá. Eu falei, não, vamos, mas eu não posso passar, deu 16 dias, 15 dias, tanto tempo fora. Mas eu posso ir 9, 10 dias. Consegui me organizar com o meu pequeno, fomos, voltamos do Japão, eu já tinha uma outra viagem marcada. Você voltou do Japão? Eu fui pra China. Eu voltei do Japão, ele seguiu pra China. Eu já tinha uma viagem marcada, que era uma viagem de férias, com a minha sogra, cunhada, crianças, era uma outra viagem marcada. E fomos para essa viagem, eu nunca esqueço, o Rodrigo chegou da China, me ligou. Eu estava lá em Orlando ainda, isso era abril ainda, porque essa segunda viagem era 20 e poucos de abril. E aí ele me ligou, ele falou, amor, nós vamos morar em São Paulo. Que legal. Aí eu peguei e falei, tá, beleza. Ele falou, pois é, amor, nós vamos. Eu falei, eu sei, mas você pode esperar eu chegar? Só pra gente falar pessoalmente sobre isso? Só pra gente não bater o martelo? Ele falou, não, eu espero você chegar, mas nós vamos. Eu falei, sim, eu sei, eu também sei, nós vamos. Foi uma decisão que veio muito forte dentro do nosso coração, assim, juntos, sabe? legal. Tanto é que ela aconteceu nesse meio desse turbilhão, assim. Então foi um pouco diferente de vocês, que acabou, um decidiu e depois o outro foi. Esse aqui eu decidi bem rápido. Bem rápido. Eu Acho que decidi talvez rápido. foi o que me apavorou, entendeu? Que eu fiquei mais apavorada, assim, muito que rápido. Não, peraí. Você tá indo por impulso, essa decisão Vamos esperar um pouquinho, né? Vamos amadurecer a ideia, então. Ô, Ezequiel, fala pra turma aqui que nos assiste da sua mentoria, daquilo que você está fazendo. Não sei se você pretende Da fazer imersão, mais. A como que tá sendo? Qual que é? Tem data futura, alguma coisa? Então, a imersão, o que que acontece, Rodrigo? Eu nunca quis fazer isso. Né? Abrindo bem meu coração para ti, eu nunca foi um desejo do meu coração isso. Meu negócio era outro. Com todo esse passado e com o que aconteceu, o Pablo meio que em Israel me empurrou para isso. Quando me chamou para ser sócio, quando eu startei a operação de sociedade com ele me empurrou e me impulsionou para isso, e eu acabei fazendo meu primeiro evento no dia 11 de dezembro do ano passado, e eu estou indo para o 7º evento já, desde dezembro para cá. Então a gente já fez Brasília, 3 em São Paulo, Balneário Camboriú, Itapema, Brava, agora Florianópolis, agora dia 15 estamos indo para a China, evento lá também vai acontecer. Temos uma agenda extensa para frente, então a imersão acaba que a gente tem uma programação de rodar o país nos próximos meses. Retornando da China, a gente já tem Rio de Janeiro, tem São Paulo novamente, Goiás, Belo Horizonte, Cuiabá, então Natal, tem algumas datas para frente já estruturadas, e se tornou uma empresa, literalmente, onde a gente está estruturando as mentorias. Hoje a gente já está com um quadro de bastante mentorados ativos, gerando negócios, ganhando dinheiro, entendendo o jogo. Então a mentoria hoje a gente faz uma estruturação e uma varredura na vida da pessoa, onde a gente entende o que ela tem. Nós abrimos todas as nossas operações e mostramos como a gente faz cada operação passo a passo e catapultamos essa pessoa a alavancar a partir dos nossos negócios. E aí, nas possibilidades e limitação de cada um, a gente ajuda com que essa pessoa cresça de forma individual. Não é uma mentoria em grupo, não é uma mentoria genérica, não zero em relacionamento. Não estou dizendo que outras são, mas é uma mentoria em cima de fundamentos práticos e dados validados nas nossas operações. É algo prático e individual. É onde a gente tem alcançado um êxito muito grande em relação a isso, embora nunca tenha sido o nosso desejo fazer isso. Só que ver a transformação nessas pessoas e elas alavancar patrimônio e vislumbrar possibilidades reais novas para a família deles, e quem já tem muito patrimônio conseguir estruturar uma sucessão patrimonial, uma renda passiva e alavancar em outros negócios e comprar a sua liberdade das suas operações,
tem mostrado que é possível libertar pessoas e mudar mentalidades. Isso nos fez repensar até o nosso estilo de vida. E para acompanhar, para saber sobre, enfim, para poder estar junto nesses eventos presenciais e tudo mais, na rede social de vocês tem tudo. Isso, tem tudo na nossa rede social. Vou deixar aqui escritinho aqui embaixo. E você, Dani, como que tá o teu projeto? O meu projeto, quando a gente teve essa mudança para São Paulo, né, que eu digo que a gente veio com um propósito de vida e realmente foi um propósito de vida, um chamado. Eu entendi que eu acabei, quando eu comecei, o Ezequiel, quero uma ajuda, né? E aí eu comecei eu participo hoje das imersões também junto com o Ezequiel, falo sobre, eu tenho muita técnica de venda. Legal. Muita técnica de venda. E porque eu antes, muito tempo atrás, eu trabalhei em telemarketing e aí lá a gente aprende muita técnica de venda, persuasão, fechamento, enfim, né? E eu entendi que e isso eu sempre trouxe para nossas empresas, principalmente para o ramo imobiliário. E eu percebi que só que a técnica de venda sozinha, ela até vende, mas ela não fideliza, ela não concretiza para o cliente ficar amarrado em você, não retém o cliente. E aí eu entendi, quando eu mudei desse ramo e fui pro ramo da estética, no caso, né? Eu entendi que eu precisava, a técnica de venda ela não ia me ajudar. Eu precisava de algo diferente. O que seria, né? No caso, eu fui para a parte de posicionamento. Eu me posicionei diferente nas redes sociais, trazendo clareza, trazendo autoridade. E até então fui referência assim na minha cidade, trabalhei muitos anos com isso, realmente saí do mercado porque eu não quis, então estava me roubando muito tempo, estava me roubando também a qualidade de vida com a minha família, que é algo que se você não botar a mão, não trabalhar, você também não, né, tem que trabalhar, não tem como. E eu trouxe tanta autoridade para minha marca, tanta autoridade para a empresa e tanto posicionamento que eu não consegui desvencilhar a empresa. Tipo, eu não consegui vender ela porque a empresa era a Daniele. Porque eu me posicionei tão bem, trouxe tanta autoridade para Você ficou tão forte como a cara da empresa que quando você as pessoas quis não sair queriam ou vender a empresa... Não adianta, se alguém comprasse, era besteira. Exato. Aí eu vendi só a estrutura, enfim, né? Mobília, enfim, mas eu não consegui vender o negócio em si. E quando aconteceu, enfim, quando a gente teve esse momento ali da questão das quebras, o Ezequiel falou, vem, me ajuda, que eu tô precisando de você, ainda mais agora, mais que tudo. Então eu ajudava, mas não tipo, 100%, né, que eu também tinha o meu negócio, então eu ficava ajudando ele pouco, e aí eu disse, ok, vou ajudar. Entrei no ramo imobiliário, né, hoje eu cresci, no caso, sou corretora de imóveis, e vendo muito bem, ainda vendo para imobiliário. E o Ezequiel, só que foi muito fácil para mim aprender a questão do ramo imobiliário, porque eu escutava ele, né, a gente tá junto, então foi mais fácil, ele também me ajudando, né, todos os dias também fica um pouco mais fácil. Só que eu entendi que quando a gente também migrou de cidade para levar as empresas para lá, eu entendi que a gente tinha que trazer um posicionamento diferente. Porque num lugar onde tu tem a cidade em si, ela tem muito corretor de imóveis, muito imobiliário. Então a gente tinha que se destacar. E de qual forma se destacar? Com posicionamento, autoridade, clareza. Se posicionar diferente perante ao mercado que já estava ao entorno. Então eu venho trabalhando isso também com as mentorias e reposicionando, na verdade eu gosto de dizer que eu reposiciono mulheres para vender mais através de posicionamento, autoridade, clareza, porque muitas vezes elas não têm clareza, elas têm muito conhecimento, muita técnica, são muito boas no que fazem. Porém, elas não se posicionam com clareza e autoridade para aquilo ali. Mas falta isso na empresa, falta isso às vezes numa rede social, falta isso ser mais claro. Sim, faz muita diferença, eu acho que exatamente essa parte de posicionamento. A gente já teve uma convidada que falou com a gente sobre... Meu Deus, fugiu o nome.
sobre branding pessoal, enfim, né? Estratégias de estilo pessoal e tudo mais. E o posicionamento que você tem é você passar o que você quer passar para o outro antes mesmo de uma conversa, né? O você saber se posicionar faz toda a diferença. Eu digo que o produto, o teu Temos posicionamento pessoal e a tua comunicação, eles têm que estar todos eles alinhados. Porque se algum estiver desalinhado, porque também não precisa, eu posso ter uma comunicação muito rica, mas o meu produto ser barato, que eu não preciso de uma comunicação. Mas a minha comunicação está prejudicando a venda do meu produto. Porque não é o público para aquela comunicação. Vamos supor, né? Ou o meu produto é muito high ticket e eu tô tendo uma comunicação muito barata, e aí eu não vou atrair o cliente high ticket pro produto. Ou, no caso, o próprio posicionamento da pessoa, às vezes ela quer vender um produto high ticket, mas ela não se posiciona. Você posicionar a sua marca para atingir o público certo, você se posicionar para atingir quem você precisa atingir da melhor forma. Acho que isso vale para tudo. Gente, nós demos o nosso tempo. Muito obrigado. Eu quero Nós agradecer vocês, agradecer por aceitarem o convite, agradecer por estarem aqui com a gente, por tirar um tempo de vocês para bater esse papo, para tomar um vinho. Espero que tenha sido produtivo para vocês. Espero para que todos vocês que estão em casa que tenham gostado do vinho, né? Espero que vocês tenham gostado do vinho. Para todos que estão em casa, que tenham aproveitado desse nosso bate-papo. Toda quinta-feira tem episódio novo no ar aqui no canal do YouTube. Se você está acompanhando a gente, vendo os cortes pelo Instagram, não deixa de seguir a gente lá no canal do YouTube. Então lá a gente tem o episódio completo, a gente tem muito conteúdo saindo e a gente convida todo mundo, né, amor? Com certeza. Para estar conosco, acompanhando, participando. O Pode Brindar é um projeto que saiu do nosso coração, extensão da mesa da nossa casa, para ser sempre um bate-papo produtivo sobre fé, família, vinho. E espero que vocês tenham curtido, assim como nós curtimos. Gostamos muito, obrigado pelo convite, agradecemos, foi um papo muito gostoso. Acho que essa ideia de trazer a extensão da mesa de vocês é mesmo uma comunhão, né? Trazer aquela comunhão, aquela... Essa é a ideia. E tu sabe que até eu achei muito interessante, porque é difícil a gente parar para falar sobre nós. Juntos. Não, acontece cada porque coisa. A gente fala dos parceiros, se senta com um casal, a gente fala, né? A gente tem de negócios. Mas assim, da gente olhar assim e dizer, olha que... Acontece como você falou hoje, amor, eu nunca te falei isso, mas eu vi você com duas faces e tal. Acontece direto com casais de anos de casamento, né? Que legal. Obrigada. Parabéns para vocês pela iniciativa, pelo projeto. É um projeto lindo. Que Deus prospere esse projeto imensamente e traga bons frutos à família de vocês e que através desse projeto vocês restaurem muitas famílias, muitos casamentos, casais. Tenho certeza que já é um imenso sucesso e eu me sinto honrado pelo convite. Muito obrigado. Obrigada. E como diria, pode brindar? Pode brindar. Sempre pode brindar.